Fala pessoal, já me perguntaram algumas vezes por que a gente não comprou uma retificadora de disco aqui na loja? Por que a gente não faz esse tipo de trabalho, de ficar dando passe em disco? Nós somos treinados pelos fabricantes a fazer a manutenção da forma adequada, correta. Não é indicado o passe no disco, nenhum fabricante indica. Se você ligar lá no suporte e falar, pô, eu tô com um disco assim, com uma bordinha aqui, você pode dar um passe? Não pode, o fabricante não indica isso, entende? A oficina que faz, eu entendo que ela está resolvendo um problema do cliente, mas tão quanto riscar um pneu. Você não risca um pneu para ficar andando com o carro, a não ser que você risque. Se você riscar, pode dar passe no disco e vai estar junto. Mas se você der passe no disco, deixa eu te ensinar qual é o risco que você corre quando você faz esse tipo de manutenção. Eu não diria nem que é uma manutenção, tá? Eu diria que é assim, é um paliativo, que nem sobrevida você deu pro disco. Vem cá, deixa eu dar uma olhada nesse disco junto com vocês. Vocês vão conseguir perceber, só olhando pro vídeo, que ele tem uma face aqui e a outra face, que é o disco que a gente chama de disco ventilado. Olha a diferença desta face para esta face aqui. Tá vendo que ela tá muito mais fina do que essa face aqui? Por que ele fez isso aqui? O que acontece? Esse cliente, ele usou o carro até acabar o freio. Acabou o freio, continuou fazendo barulho de ferro, é uma empresa de segurança, não podia parar o carro, tacou pau. Taca-lhe pau, taca-lhe pau. Continuou andando, comeu o disco. Mas ele comeu o disco de uma forma que apresentou um risco muito grande para ele. Vou mostrar para vocês aqui o que o fabricante fala de espessura mínima de disco. Olha, eu tô aqui no site da Hiperfreios, tá? E aqui ele colocou pra gente, ó, espessura mínima da pista 18, certo? Então beleza, aqui eu tenho o resto das outras medidas, eu vou me atentar só ao 18, tá? Vamos olhar um disco que tá bom, como é que ele tá? Esse disco, ele tá bom, tá? O fabricante colocou aqui, ó, mínima 18. Máxima, o que ele sai de fábrica é com 20, certo? O disco não tem borda, olha, o disco não tem borda, tá perfeito o disco, ó. Esse disco aqui é um disco que a gente colocaria ainda para rodar bastante e não tem borda, Vamos ver qual é a medida dele sem a borda. O disco já tem desgaste, não tem borda ainda, certo? Já está menor do que a espessura de fábrica, não está ainda na espessura mínima e já tem um desgaste sem a borda. Concorda comigo que quando ele tiver a borda ele já atingiu o desgaste máximo dele? Vamos dar uma olhada no outro, como é que ele tá. Olha a espessura que ele tá. 16.8, qual que era o mínimo? 18. Por que o fabricante falou isso? Por que ele fala que você não pode rodar com um disco menor que 18? Como ele tá com um disco tão fino, o cliente atingiu o limite da pastilha, ele passou um pouquinho, gastou um pouco mais do que zerar ela, vamos dizer assim, não chegou só no ferro. Ele acabou toda a massa dela. Acabou toda a massa, a pastilha freou 100%, mas o embolo da pinça, olha aqui, ó, você reparar ele deveria estar reto. Esse carro aqui aconteceu o quê? O embolo deslocou, soltou a coifa, ó, tá vendo? Soltou, isso aqui é um guarda-pó, e aí o guarda-pó não segura óleo, mas aqui dentro ele tem um anel que segura o óleo. Como ele deslocou tanto para fora, todo o óleo vazou, isso aqui é tudo fluido de freio, ó, muito aquecido, tá? Por isso que ele tá desse jeito, ele aqueceu demais. Mas ele saiu, vazou todo o óleo de freio e o pedal lá dentro do carro acabou. Então esse carro não tem mais freio. Quando eu falo assim não tem mais freio, não é aquele negócio que você dá uma pisada, dá mais uma pisadinha e o freio volta. Não, é você pisar e não tem mais nada, acabou. Puxa o freio de mão e ainda segura. Se o freio de mão estiver bem reguladinho, você vai conseguir dar uma segurada nesse carro. Mas você não para ele, entende? Aqui no caso só sobrou engatar e desligar e torcer para não bater em ninguém. Mas olha o risco, se eu tivesse pego esse disco, tivesse dado passe, por mais que você estivesse andando no seu dia a dia, com o carro funcionando normal, o dia que você vacilar com a troca de pastilha, não, ela roda mais um pouquinho, e esse pouquinho soltar o embolo da pinça, acabou o freio, irmão. Pensa, é um nível de segurança que você não tem mais. Então assim, compensa para dar um passe no disco? Eu acho que não. Eu acho que é uma manutenção que não vale a pena. Isso aqui custa muito mais barato do que você colidir esse carro na traseira de uma outra pessoa, se machucar a tua família, machucar a família em outro carro, entende? Não vale esse tipo de economia. Então por isso que hoje a gente escolheu não fazer esse tipo de manutenção aqui e fazer exatamente aquilo que o fabricante manda. Que é o quê? Tá fora da medida? Troca. Beleza? Cuidado com o teu carro aí, com o seu freio, tá? Você só lembra dele quando você precisa. Tchau.